Boa noite a todas. Nós somos o Grupo de Mulheres do Brasil. É uma entidade suprapartidária que hoje conta com mais de 97 mil mulheres e mais de 100 cidades no Brasil e no mundo. Foi criado em 2013. Nós somos um grupo plural que reúne mulheres de diferentes linhas sociais. Atuamos em diversas áreas para fomentar a adoção de políticas afirmativas, eliminar as desigualdades de gênero, raça e condição social. Essa live de hoje é uma ação do Comitê de Cultura do Núcleo Central de São Paulo. Eu sou a Valéria Copelli Cassiolato e nós estamos organizando aí lives, os GTs todos de divulgação de arte e cultura. E hoje nós temos a Kátia Canton, com o tema Arte, o Feminino e os Contos de Fada. Quem vai fazer a mediação é a nossa amiga Adriana Rede, do comitê. A Adriana é membro do Comitê de Cultura, aqui do Mulheres do Brasil, e ela é curadora de arte, formação em curadoria e expografia, história da arte e crítica, membro da Associação Paulista de Críticos de Arte, realiza exposições no Brasil e no exterior e ministra diversas palestras e seminários. E a Kátia Canton é PhD em Artes Interdisciplinares da Universidade de Nova York, livre docente em Teoria e Crítica de Arte pela ECA da USP, professora associada em Estética e História da Arte no programa Interunidades de Pós-Graduação, e psicanalista em formação. É jornalista formada pela ECA USP, estudou dança, literatura e civilização francesa em Nancy, tendo sido bolsista em Paris em 1984. A partir dos anos 80, viveu por quase 8 anos em Nova York, atuando como repórter de revistas de jornais de diversos países. Nesse tempo, seguiu carreira acadêmica na Universidade de Nova York, realizou mestrado e doutorado em artes e narrativas, como bolsista pelo CNPq. Atualmente se especializa como psicanalista, focando na relação entre a arte e os contos de fada. É diretora artística do MIMA, lá de Portugal. Uma honra ter você aqui. Imagina, a minha. Totalmente. E a luz diversa. Obrigada, Val. Do jeito que dá. Então, queria passar a palavra para a Adriana, que vai mediar aí com a gente. Por favor, Adri, vamos começar. Obrigada. Bom, além de tudo isso que a Valéria falou, nós tivemos dificuldade, né, Valéria, para resumir a biografia da Kátia, né? Até uma hora hoje, não, vamos tirar isso, tirar aquilo para não ficar muito comprido, né? Porque a Kátia realmente tem um histórico muito grande, muito importante, né? Ela também é uma escritora premiada, com vários prêmios Jabuti, tem muitos livros, né, de autoria dela. E, além disso, que é uma faceta da Kátia que eu conheço muito de perto, ela é uma artista multimídia. Além de instalações, ela produz pinturas, gravuras, desenhos, fotografias, vídeo, sempre trabalhando com a temática do feminino, dos contos de fadas e da cura, que é uma vertente muito importante do trabalho dela, né? Nós já fizemos algumas exposições juntas, nós somos amigas há muitos anos, né? Ela é minha mentora, e de muitos anos atrás, a Kátia fez por muitos anos curadoria, uma curadora super importante, e eu aprendi muito com ela. E um dia ela me pediu para ser curadora de uma exposição dela, e eu perguntei, como é que eu posso ser curadora da minha mestra? Não vai dar certo, né? Mas deu certo, e nós fizemos várias exposições em Joinville, em Curitiba, e uma bem grande aqui em São Paulo, na Caixa Cultural da Sé, lá no centro da cidade, que é um espaço maravilhoso, que se chamou Castelos de Areia. E essa exposição
ela, além de ter sido muito importante na cidade, ter muita divulgação, ela abordou vários aspectos da trajetória da Kátia até então. Os trabalhos com o conceito de cura, os desenhos chamados acaso na época, o próprio conceito dos contos de fadas estavam presentes lá, fotografias. Eu fui lembrando, Kátia, nossa, tem tanta coisa. As casinhas, né, que simbolizavam, bom, ela vai contar, e o próprio Castelos de Areia, né, que tem uma história super bonita. Esse é o catálogo, é o livro da exposição, que vai ser sorteado no final pela Valéria, que a Kátia está doando para nós, participantes dessa live, tá? É um livro super completo, tem um texto aqui meu sobre a exposição, e tem aqui as obras, aqui várias das obras expostas, tá? Então, no final, a Valéria volta a ele, né? Então, Kátia, eu queria que você vai falar hoje, né, como nós divulgamos, sobre o feminino, contos de fadas, a gente queria que você falasse um pouquinho também do conceito de cura. Se você puder começar pelo Castelos de Areia, que engloba vários desses pontos, né, eu acho que é legal. Ai, obrigada, Adri. Foi incrível trabalhar com você nesse projeto e realmente é um projeto que faz muito sentido para mim até hoje e que engendrou uma série de pensamentos e outros vieses do meu trabalho, né? Então, o começo do Castelo de Areia, bem, tem a ver com várias coisas. O conceito se desdobra, né? Então, o castelo e o palácio são os lugares privilegiados dos contos de fadas, né? O lugar onde a princesa imagina viver feliz para sempre, mas no fundo não é nada disso, né? O castelo, historicamente, né, desde os primórdios, é um lugar onde muitas tramas são armadas, assassinatos são tramados, casamentos arranjados, né, segredos, mistérios acontecem, né? Então já tinha esse conceito muito dúbio a respeito do que significava esse lugar protegido, aparentemente protegido do castelo. E daí, na literatura, eu encontrei uma reverberação, que é um outro viés desse conceito, no Jorge Luis Borges. O Borges fala muito sobre essa questão, né, da passagem do tempo, do envelhecimento, e nessas ele comenta como a gente passa a vida, né, construindo esses castelos maravilhosos, esses castelos imaginados dos contos de fadas, mas que quando a gente vai ver de perto, esses castelos são movediços, são de areia, né? E eles desmancham. Dito isso, pensando nessa dicotomia, eu fui convidada para fazer um trabalho de arte-educação, né, que acabou sendo arte-educação e arte-terapia, né, numa associação chamada Barreiros, lá na Ilha Bela, São Paulo, no estado de São Paulo, com jovens em situação precária, em situação de risco. A associação é uma associação incrível, eles protegem e eles dão vários cursos e formações para crianças e jovens. E aí eu resolvi aplicar esse conceito do Castelo de Areia, literalmente na Ilha Bela. Eu ia com os jovens dessa associação Barreiro para a praia, e a gente construía junto esses castelos de areia, eram castelos incríveis, com jardins, pegavam pedras e conchas, faziam as paredes, coisas lindas, e aí a gente conversava muito sobre o conceito de castelo, essa proteção, essa ideia do conto de fadas, e ia ver no momento seguinte, às vezes no dia seguinte, o que o mar tinha feito com aquele castelo, né? Como a maré tinha transformado aquela forma, né? Tudo que tinha sido construído tinha sido refeito, ou demolido, ou reconfigurado. E esse processo, né, engendrou nos meninos um pensamento sobre essa questão do acaso,
de como o acaso, de como a maré, de como a natureza, de como coisas que são incontroláveis por nós, elas vão definindo determinados contingentes da vida, né? E inclusive, isso foi se desdobrando para a questão socioeconômica desses jovens, né, de como eles não puderam controlar, quer dizer, é uma situação contingencial, mas que pode ser ressignificada, reconfigurada, e a gente ia lá e refazia e repensava aquela forma dos castelos de areia, e, portanto, pensava mesmo numa possibilidade de trazer esse conto de fadas enquanto imagem pré-concebida, né, de uma maneira de lidar com a realidade que é só fantasia, para uma maneira mesmo de aceitação do real, de percepção de que o real se impõe e você pode reconfigurar, ressignificar esse real, né, através do quê? Da arte, da invenção, da criatividade. E aí eu comecei a trabalhar com eles, e a partir desse material, foi muito bacana, porque foram surgindo no decorrer das oficinas que eu dava lá na Ilhabela, eu gosto muito de trabalhar com esse público, foram surgindo trabalhos meus como artista. Então, tem uma série que chama Acaso, eu queria muito mostrar para vocês, mas eu não consegui dominar o Webex com o problema da falta de energia-tempo, então depois a gente mostra numa outra ocasião, mas é uma série de pinturas com manchas de tinta, que são manchas que o acaso vai imprimindo, né, no papel e na tela, e a partir dessas manchas, a partir dessa contingência do acaso, eu vou desenhando com nanquim, bico de pena, várias personagens, paisagens. Aí tem uma amostra, não sei se dá para ver, mas dentro também tem aquele do Rosa Bebê, que eu acho que dá para ver bem, aí dentro do livro. E aí é uma série assim que foi se desdobrando, né? Então, essa é uma parte do meu trabalho que surgiu desse contexto. A outra, como disse a Adriana, é a ideia do castelo como proteção, né? Como proteção, como lugar. Olha, sobe um pouquinho, vou mostrar esse Rosa Bebê que tem, olha, tem os desenhos que brotam. Esse dá para ver bem, né? E a série é enorme, assim, tem muitas cores e muitos desenhos que vão surgindo. Mas aí, aqui tem uns anjos, tá vendo? Que estão saindo do azul, uns animais, umas árvores e tal, né? Mas a outra parte do trabalho saía dessa ideia do lugar protegido, privilegiado, o castelo, e a ideia das casinhas que ela mencionou, que eram pinturas que tinham casinhas, proteções, lugares encantados, mas que estavam sempre prestes a derreter, né? Com alguma parte da tela com a tinta escorrendo, né? O que alegava, né? Fazia um comentário sobre a impossibilidade de você ter uma segurança plena e eterna, né? De que a vida está sempre em movimento, como os castelos de areia, né? Como o tempo, como a ampulheta, como a maré, né? E aí, por exemplo, na instalação da exposição Castelo de Areia, a gente teve, né, Dri, uma ideia de fazer as casinhas. Eu tenho umas esculturas de casinhas também, que são memorabilhas, que elas têm dentro dessas casinhas, elas têm pequenas telas pintadas e objetos de memória, objetos de proteção, né? São formas de proteção. Mas a gente suspendeu essas casinhas numa rede de pescador, também com efeitos de luz, também fazendo um comentário sobre essa suspensão, né? Essa impossibilidade de uma solidez, né? De uma sedimentação dessa segurança, né? Então, de novo, sempre o jogo, o tempo,
o conto de fada sendo questionado, né? Porque, e é sempre também um comentário, eu acho que meu trabalho, sobre a minha própria experiência como menina, né? Jogando todas as esperanças e todas as possibilidades nos contos de fadas, né? Naquele devir, naquele vir a ser uma fantasia de um ideal que significaria, então, uma ausência de perigo, uma felicidade eterna, uma realização como mulher plena, né? Um feliz para sempre, que na verdade a gente sabe que não é possível. Então toda a exposição tinha essa sintonia com todos esses níveis, né, de comentários ali concomitantes. Ah, que demais. Rita, sem som. Desculpa. Além disso, né, Kátia, acho que teve uma sintonia bem interessante, porque éramos duas mulheres, né? Você, a artista, eu, a curadora, apesar que foi uma curadoria conjunta, claro, né? E, e nós escolhemos para fazer expografia um amigo nosso que entende muito a alma feminina, né? É uma pessoa muito sensível, muito delicada para tratar esses assuntos, né? Diríamos até que é um homem feminista, né? E ele tem muito jeito assim com essas questões. E, então a exposição ficou linda, linda, linda e delicada. E, e eu queria que você falasse um pouquinho também da série da cura, né? Que você vinha desenvolvendo e apresentou lá também. Tínhamos uma sala para cura, ficou uma salinha assim separada, aconchegante. Então, essa exposição, como disse a Adriana, teve a curadoria do Marton, que é um designer e cenógrafo incrível. Ele fez um trabalho realmente belíssimo, porque na exposição tinha, né, Dri, uma questão do horizonte, né, como era o mar, como a gente não podia trazer o mar para dentro da Praça da Sé, né, do Centro Cultural. Ele fez uma linha de horizonte em que você tinha o mar, aí você tinha as casinhas dos pescadores, você tinha os detalhes, e aí você tinha o acaso, essa série de manchas que eram finalizadas como desenho, você tinha as casinhas quase derretendo, como pinturas, você tinha as casinhas, instalações erguidas pelas redes de pescador, e você tinha, então, no final do percurso, a sala de cura. A sala de cura tinham algumas cerâmicas pintadas com alguns textos, um vestido infantil bordado, né? E aí também começam a acontecer obras que eu até hoje tenho trabalhado muito, que são as obras de cura. O que são as obras de cura? São pinturas e desenhos em que eu uso, junto com a tinta, que pode ser óleo, pode ser acrílica, pode ser nanquim, eu uso medicamentos líquidos, né? Tinturas, como iodo, rifocina, violeta genciana, azul de metileno, enfim. Esses medicamentos, eles dão uma tonalidade linda, um brilho muito bonito, e eu comecei a usar esses medicamentos, fixando, né, fazendo experiências com fixador, e percebi que, para além dessa questão, então, visual, eu tava querendo trabalhar mesmo o conceito de arte como forma de cura. Lá atrás, na Universidade de Nova York, no meu doutorado, além de arte e educação, eu também tenho a formação como arte terapeuta. E eu percebi que eu estava resgatando essa ideia da cura, pensando nas histórias, no contar histórias, no resgate do contato humano, no resgate do afeto pelo ser humano, e também na cura de um feminino machucado por excessos de induções
de fantasia, feitos por uma sociedade patriarcal, que nos joga sempre, né, para essa ideia de uma espera de um príncipe, né, que nunca chegará, né? E aí isso tem a ver com a minha experiência pessoal também, por isso que a gente está falando nessa live como arte, contos de fadas, mas também a questão do feminino, né, a cura de um feminino. Então, essa exposição tinha esse percurso, e hoje eu percebo, assim, eu comecei a trabalhar com cura em 2016, né? E eu não consigo parar, tanto que, recentemente, o ano passado, eu inaugurei uma exposição individual no Museu de História Natural de Lisboa, que é um museu lindo, e a exposição se chamava Inventários de Cura. Eu já tinha feito uma outra em Lisboa, uma exposição numa galeria, que chamava A Cura pelas Histórias. Eu estava falando justamente dessa questão de contar outras histórias, né? Como diria a Shimananda, né? É um perigo contar uma história única, de um jeito único. Existem muitas formas de contar histórias. E existem muitas protagonistas para uma mesma história, diferentes. E o inventário de cura vai além, né? Porque daí ele está buscando novas formas de engendrar cura. Eu fiz a exposição, ela terminava com um manto enorme, chamado Manto de Cura, que tinha textos em várias línguas, né? As línguas que eu não conhecia, eu pedia para escreverem, porque a ideia era essa universalidade, a urgência de uma cura universal, né? Que abrangesse todas as linguagens. E aí eu estou me formando como psicanalista, a partir da arte-terapia, pensando nessa questão, né, dessa junção entre a arte, os contos e a psicanálise, né? Poxa vida, percurso enorme, né, Kátia? Se a gente pensar na época, você já era jornalista, mas na época que você fez os seus estudos lá na New York University e se aprofundou mais nos contos de fadas, né? E até hoje, nossa, que percurso lindo. E então eu queria que você, já que você citou isso, né, que existem muitas formas de se contar histórias e que isso é importante, inclusive, você citou. Quem é que você citou? Eu perdi. Não, eu citei a minha própria. Shimananda é uma escritora que escreveu Sejamos Todos Feministas, que é uma pessoa que defende, né, a pluralidade de vozes, mas não é só ela, não, tem muita gente, né, que faz isso. E eu sempre disse isso também, quer dizer, a minha formação na Universidade de Nova York teve a ver com isso, né, com a minha experiência de pequenininha, ter sido uma criança muito tímida, com problemas de saúde, que ficou sempre em casa, né, não ia para a rua brincar e tal, e tive a experiência de ter uma tia-avó contadora de histórias, que me contou muitas histórias, e todas de princesas, e todas de contos de fadas, e a experiência de confrontar essas histórias, em que as princesas eram europeias, né, todas assim, loiras, de olhos azuis e lindas, esperando o príncipe de cavalo branco, né? E a minha vida, e o que eu via, e as minhas amiguinhas, e as mães das amigas, e as famílias e o próprio espelho, né, como testemunho de alguma coisa que não fazia sentido, que não combinava. Não pode ser só... Para mim, aquilo incomodou a ponto de virar uma pesquisa acadêmica. Então, normalmente, as pesquisas, ela vem de uma problemática, né? Ela vem de alguma coisa que incomoda tanto que você tem que ir atrás, né? Tem que pesquisar. E isso acabou sendo um grande motivo do meu trabalho como artista também, né? Além de acadêmica. Você que acompanha meu trabalho, Adriana, sabe que no início, quer dizer, eu trabalhei muito mais com figuração, né? Com as imagens das princesas, mas ao contrário, então Rapunzel grávida, presa naquela torre com barrigão, né?
sei lá, a Cinderela com as irmãs com os pés ensanguentados. Eu fazia esses desenhos meio expressionistas, né? A Chapeuzinho se transformando no lobo, tendo a mesma pele que o lobo. A Bela Adormecida, que também é uma história de estupro, porque é uma história de uma moça que está grávida, que fica grávida dormindo de um príncipe. Ela é uma moça comum, e ele é um príncipe, alguém que estava voltando das guerras, e encontra uma moça dormindo e tem sexo, faz sexo com ela, né? E eles se apaixonam depois, ela tem duas crianças, ele já era casado, enfim. As histórias têm outras versões, as histórias não, elas são apropriadas depois pelo patriarcalismo, pela indústria cultural, são transformadas em espécies de cartilha de bom comportamento, sobretudo para as mulheres, mas elas não são, né? Não são necessariamente histórias felizes para sempre, que dão conta, né, de toda a complexidade humana. Então, eu comecei a explorar essa questão. Durante anos fazendo esse trabalho, que eu ainda faço, né, eu ainda faço desenhos figurativos e tal, e pinturas. Daí eu passei a trabalhar com a floresta, como imagem de um lugar onde os personagens se transformam e onde os segredos se acumulam, né? Então, floresta é sempre um bosque, a floresta são lugares densos, feitos de muitas camadas, histórias são feitas de muitas camadas. Então, eram histórias, eu acho que você se lembra, Adriana, que eu escrevia segredos do feminino. Tem um exemplo aqui. Sim. Ia cobrindo esses... Por exemplo, essa tela que a Adriana está mostrando é uma tela muito cheia, muito densa, né? Muito cheia de camadas. Porque elas têm texto no meio que eu vou cobrindo, até que a floresta cobre tudo. Porque a floresta é o lugar onde João e Maria são largados como crianças. É o lugar para serem devorados por animais, mas depois eles, né, fogem e se encontram a casinha de doces. É o lugar onde a Branca de Neve foge para não ser morta, e o caçador deixa ela fugir, ela encontra os 7 anões no meio da floresta, e ela se transforma. Ou a floresta, o bosque, é o lugar que vira, né, que cresce em volta do castelo da Bela Adormecida, e tudo se fecha num segredo. A floresta tem essa capacidade, o bosque, de esconder e revelar, de esconder e transformar. Então, tem essa fase dos bosques, tem o trabalho com o acaso, que são as manchas que vão tomando corpo com os desenhos, né? E tem os trabalhos com cura, que eu vou misturando, eu misturo os bosques de cura, os desenhos com cura, os personagens com cura, e eu tenho feito ultimamente trabalhos de cura, que são textos de poemas de amor, trechos de grandes poemas de amor, e que eu estou chamando a série de A Cura pelo Amor, né? Um outro amor, formas de amor, né? Então, ágape, eros, todos os tipos de amor, amores menos óbvios, menos resumidos nessa busca de um príncipe perfeito, encantado, no cavalo branco. Eu, inclusive, assim, quando a gente começou a falar com a Kátia, eu comecei a ler a respeito, e tem uma série de livros da Kátia que vale muito a pena vocês comprarem para se aprofundar um pouquinho mais no tema. E estou fazendo até um curso, né, Kátia, com você sobre os contos de fada. E fiquei sabendo hoje. Obrigada, Val, nem sabia disso. Uma surpresa legal, viu? Então, é muito bom, Kátia. O curso. O curso é lindo. É da Navega, depois a gente passa o contato aí para vocês, muito bacana. E até queria que você falasse um pouquinho, porque essas versões eu nem
não sabia disso, de algumas coisas, de essa amputação dos dedos das irmãs da Cinderela. Então, assim, fiquei até surpresa com algumas citações das histórias. As versões são inúmeras, né? Então, a gente tem, queria até que você falasse um pouquinho disso, do Andersen, Irmãos Grimm, Perrault. Quer dizer, cada um criou uma história de Chapeuzinho Vermelho, de Cinderela, de Bela Adormecida, de formas diferentes, e você tem algum desses escritores é seu preferido? Como é que funciona essa linguagem para você? E outra coisa assim que me chamou a atenção é esse protagonismo das mulheres, né? Então, a Chapeuzinho é a mulher, a Cinderela, a mulher, a Bela Adormecida, a mulher. Então, são as personagens principais aí das histórias. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Tá. Então, são todos esses autores muito interessantes e, assim, claramente, os autores dos contos, eles carregam as ideologias, né, dos próprios e os contextos sócio-históricos aos quais eles pertencem, né? Então, você tem, por exemplo, do século XVII, XVIII, você tem os escritores dos contos de fadas de uma corte barroca, do Luís XIV, que é o Rei Sol, né, na França, que vai tentar legitimar uma série de questões de boas maneiras, enfim, de dominação patriarcal, mas diferente, né, que vem de uma classe social elevada. Então, você tem as mulheres que começam a escrever, as preciosas, você tem o Charles Perrault, que é o grande nome do que a gente passou a chamar de contos de fadas, porque que ele chama de contos da mamãe Gansa, né? E é a primeira vez que alguém pensa em escrever para crianças. Ele ainda não tem uma didática, uma ideia muito clara do que seja a criança, né? A invenção da infância, a criança como tal, ela vai surgir lá para o final do século XVIII só. Mas o Perrault já começa a pensar, sobretudo nas meninas e nas boas maneiras, né? E por exemplo, Chapeuzinho Vermelho é uma história em que você tem uma menina que vai, né, para a casa da avó e ela tem medo, mas ela vai e pega a estrada errada. E aí ela se confronta com o lobo e como é que a história termina? Ela é devorada pelo lobo. Não tem caçador, não tem o que a gente, né, o que a gente conhece depois, que é alguma coisa que os irmãos Grimm vão tratar de maneira diferente, né? Os irmãos Grimm vão lá no século XIX, quando a criança já existia, e a criança demandava um cuidado, uma maneira de abordar as coisas com mais carinho, né? Mas, enfim, os irmãos Grimm vão criar a figura de um caçador que vai ouvir o lobo roncando muito, ele fica roncando na casa da avó, com a barriga cheia, o caçador vai ouvir o barulho do ronco e vai falar alguma coisa está errada, vai lá, abre, corta a barriga do lobo, tira intactas a Chapeuzinho e a vovó, põe pedras, costura a barriga do lobo, e aí quando o lobo vai tomar água, ele se afoga com o peso da barriga cheia de pedras. Por que ele faz isso? Porque ele quer dar para a criança, os irmãos Grimm querem dar para a criança uma esperança, né? Uma possibilidade de que o bem vença. O Perrault não, o Perrault está contando a história de que as meninas jamais podem desobedecer. Na Cinderela, de novo, vamos comparar. A Cinderela do Perrault é uma Cinderela, assim, perfeita, né? Uma Cinderela super delicada, ela é tão leve, tão delicada, que ela consegue andar e dançar com sapatinhos de cristal sem quebrá-los. Ela é super educada, ela trata bem as irmãs,
No baile, o príncipe oferece para ela um prato de frutas, porque na época frutas eram iguarias muito importantes, né? Porque o século XVII traz uma revolução agrícola importante, que surgem muitos legumes e frutas, isso é bacana de saber. E aí ela oferece para as irmãs e para todos os convivas, e no final ela sai correndo, né, deixa um sapatinho de cristal cair e tal, e ela, depois que é reconhecida como a dona do sapatinho, ela ainda pede para o príncipe casar as irmãs malvadas com cavalheiros da corte, quer dizer, é o perdão total, e o Perrault termina essa história com uma moralidade, ele fazia moralidades para todos os contos, dizendo que a mulher deveria ser delicada, deveria perdoar, né, deveria ser bondosa ao extremo. Já nos Irmãos Grimm, a ideologia é outra, é a ideologia do povo germânico, que está se unificando e que tem que valorizar a linguagem do povo e os valores do povo, né, para legitimar essa unificação. E ele vai, então, dar um castigo para as irmãs, porque elas foram más, elas têm que ser castigadas, é necessário. Então, a Cinderela vai ser reconhecida como tal, e as irmãs, e ela não tem sapatinho de cristal, tá? Sapatinho de cristal é só do Perrault, depois o Walt Disney vai usar a versão do Perrault. O Walt Disney usa a versão que lhe convém melhor. Ele usou a da Bela Adormecida, dos Irmãos Grimm, mas a da Cinderela, do Perrault. E aí ele vai contar, né, os Irmãos Grimm vão contar que quando a mãe, a madrasta, quer que as filhas casem com o príncipe, ela vai primeiro ordenar para uma das filhas, para a mais velha, que corte os dedos do pé, porque elas têm todas pés muito grandes, para caber nos sapatos, teria que ter um pezinho pequenininho, só a Cinderela tinha, né? Então, mandou cortar. E aí o príncipe vai experimentar o sapato e cabe. Ela vai lá dentro, põe o sapato, cabe. Só que quando ele vai botar essa moça na carruagem, começa a sair o sangue vai saindo pelos pés. E aí ele devolve. E aí a madrasta pega a segunda filha e fala assim, bom, então já que você sangra, corta o osso do calcanhar. E aí ela corta o osso do calcanhar de uma das irmãs, e o sapato cabe. E aí o príncipe leva ela para a carruagem. Mas aí um pássaro, que é a alma da mãe da Cinderela, avisa que tem alguma coisa errada, para ele olhar melhor. Aí ele devolve a irmã e pega a Cinderela e acerta o sapato. Só que no casamento, as irmãs invejosas vão no casamento. E pássaros picam os olhos delas e cegam as duas. Então, ali você tem uma diferença muito grande, apesar de ser a mesma espinha dorsal da narrativa, elas são resolvidas, as histórias, de formas muito diferentes, né? Porque são ideologias diversas, tempos diferentes, classes sociais diferentes. Você tem a aristocracia do Luís XIV, a alta burguesia, e você tem, no caso dos Irmãos Grimm, a legitimação do povo. Você me perguntou qual era o meu preferido, né? Porque o Andersen, ele é meu preferido, mas ele não repete essas versões. Ele é meu preferido porque eu gosto muito da postura do Andersen de contar histórias que defendem o ponto de vista dos pequeninos, dos oprimidos, daqueles que sofreram injustiça e que são finalmente redimidos, né? É um autor de conto de fadas modernos, porque ele inventou mais do que reescreveu, mas sempre buscando a ideia da justiça social através dos contos de fadas. Então, a polegarzinha, que era pequenininha, né, ela encontrou amor. O patinho feio não era feio, né? E no final ele encontra os seus pares e pode ser feliz do jeito próprio, singular de ser. Então, é muito lindo, né? A roupa nova do rei, né? Ironizando essa coisa de uma aristocracia mentirosa, hipócrita.
que é revelado por uma criança. Eu diria que é isso, por isso que eu gosto tanto do Anderson. Isso acaba dando força para a criança, né? Se ela tem algum problema, ou essa rivalidade fraterna, ou né, o bem, o mal, eu acho que todas essas histórias ela criam outras histórias e fortalece até a criança. Eu posso, eu tenho força para virar o jogo e para ser melhor. Eu acho que eu vejo assim as histórias. Com certeza. Sim, Cata, sim. O aspecto educativo é esse. Só um minutinho, mas se isso há 50 anos atrás, né, mais ou menos a nossa idade, se houvesse contado isso, se não houvesse tanta sessão da tarde com o final feliz da Cinderela, não acreditaríamos tanto em conto de fada, né? Porque eu odeio a Cinderela, odeio esse final feliz que ela trouxe a vida inteira e depois você cai na real que não existe esse final feliz, né? Se soubéssemos disso antes, né? Ainda bem que as crianças de hoje já crescem sabendo que não há contos de fadas. Há contos de fadas, peraí. Há contos de fadas, mas há vários tipos de contos de fadas, né? Não como nós crescemos, né? Não com aquela história, aquela história única, né? De se esperar ser salva pelo príncipe perfeito, e a mulher numa posição passiva, e as histórias serem todas adocicadas, né? Então é isso. Eu acho né? Tão bonitinho. Tem um quadrinho uma vez que eu li, né? Que o príncipe vai beijar a Bela Adormecida e ele tá resfriado e aí cai catarro. Então sai tudo. Eu achei tão lindo. Eu falei assim, achei o máximo, sabe? É a realidade, cai catarro mesmo, tem chiclete. Então, assim, eu acho que é isso que deviam ter mostrado pra gente lá atrás, né? Na nossa Tem as possibilidades, né? Eu tenho um livrinho pela Companhia das Letrinhas, que é o Fabriqueta de Ideias, que tem um capítulo sobre conto de fadas, que um deles é justamente isso, né? Imaginar o que poderia ter dado errado nas histórias. Então, por exemplo, a Cinderela, eu mostro o príncipe experimentando o sapato, sentindo um baita de um chulé, né? Coisas assim, aí propõe para a criança pensar nos subtextos, no lado B das histórias, né? Mas eu acho que tem um lado bom. Essa coisa de a briga com os irmãozinhos, por exemplo, aí no caso da Cinderela, que ela acaba perdoando, até arruma namorado, marido para as irmãs que fizeram tanto mal para ela. Então, acho que tem um fundo bom. Não sei. Eu acho bom você mostrar as várias versões que existem. Tem umas que perdoam, outras que não. Não, pelo menos eu lembro, quando eu era criança, eu tô com 53, não era assim, era tudo muito terrestre, feliz para sempre, não tinha, você não viu o outro lado, né? Era o perdão sempre, a felicidade sempre, e é como a Kátia falou, você buscava isso, né? Então era você ficar esperando, né? Mas eu acho que isso ainda perdura. Um dos maiores programas assim que se vê aí é o Yes to the Dress, né? Que é essa indústria de casamento que as moças fazem de tudo para comprar o grande vestido de noiva, a moda de princesa, e elas já são adultas, né? E a família inteira empenhando. É impressionante. Nossa, impressionante, Ana. Eu sempre penso nesse programa. É realmente. Mas ainda tem no Brasil, no Sul, que eu morei, desculpa interromper, muito tempo, as festas de debutante com as meninas de princesa. É impressionante, vem de famílias humildes, e as famílias empenham tudo para dar aquela grande festa, que como se fosse de um casamento. Então, esse sonho aí de princesa, de castelo, de conto de fada, ainda perdura muito. Vocês estão me ouvindo? Acho que agora a revolução, a mudança está apenas começando, mas ainda é muito forte, assim como é muito forte a sociedade patriarcal e a importância de se acreditar, né, em colocar a mulher num papel de espera, de passividade, de fragilidade, né? Não que a gente vá virar todo mundo, né, uma coisa para um lado oposto, não é isso, mas é uma possibilidade de se contar
a história de outro jeito, porque existiram muitos jeitos. Contos de fadas são histórias em camadas, por definição, né? São histórias que têm séculos e séculos de trabalho por trás. Porque a gente conhece só essa versão da mocinha que é vestidinho rendado, que tem sapatinho, né? Por que só isso grudou na gente? Tá certo. Raquel Naveira, um prazer tê-la conosco. Você está sem som. Abre seu som. Aí, estão me ouvindo? Estão? Agora sim. Prazer tê-la aqui. Igualmente. Eu gosto muito desse tema dos contos de fadas. Estou ouvindo a Kátia e vocês conversando. Estou me lembrando do livro do Bruno Beckmann, a Psicanálise dos Contos de Fadas. Já li também. Isso. E eu gostaria de lembrar que nós todos somos, sim, príncipes e princesas dignos, cheios de sonhos, com a nossa possibilidade de alma, porque a princesa, ela é, antes de tudo, uma alma. O castelo é também uma metáfora da alma, de se buscar dentro daquele complexo do castelo. Como a professora Kátia falou, há várias camadas. O sapatinho, por exemplo, nós sabemos que representa o sexo. O pé que cabe dentro do sapato é uma imagem sexual. Isso não precisa ser dito para a criança, mas ela intui. Ela intui, por exemplo, que aquele sangue que tocou a roca de fiar, que caiu na neve, é a menstruação da menina. Então, há várias coisas dentro do conto de fadas que não são explícitas, mas ao ouvir essas coisas, a menina faz as introjeções dentro de si mesma, dessas passagens, desses ritos de passagem da vida. E eu não concordo que a vida não tenha um final feliz. Eu creio que há um final feliz para a alma que está buscando o amor, porque o amor é ágape, o amor é transcendental, e é uma busca que vale a pena pela vida dessa completude com o amor. Eu creio, sim, em final feliz. Eu creio que a alma vai encontrar o seu amor. Eu creio que o patinho feio vai encontrar um lago de cisnes, um lugar com os seus pares, um lugar onde ele se identifique, onde ele perceba as suas possibilidades. Quando a criança ouve essa história, ela já faz toda uma programação dentro dela de lutar, passar os obstáculos e encontrar a sua verdadeira identidade e a sua turma e os seus pares. Então, nós temos que ver que os contos de fadas, como foi falado, eles têm várias camadas e tudo isso está sendo trabalhado na mente da criança. O menino, ele é também uma alma, ele é também Cinderela, ele é também Branca de Neve, porque elas representam a alma do ser humano, é algo bem mais profundo, são exatamente como eu acabei de ler agora aqui no comentário, são metafóricos. Por exemplo, quando a madrasta da Branca de Neve, ela não é bem a madrasta, ela é a mãe. É o conflito que a menina às vezes tem com a sua própria mãe e que ela não sabe e não poderia exprimir esse conflito que às vezes ela tem com a própria mãe. Então, o conto de fada ajuda a menina a trabalhar todos esses complexos dentro dela. E, queridas, vamos acreditar mais
Sim, que nós somos princesas, nós somos almas lindas, nós estamos em busca do castelo onde nós vamos encontrar o nosso eu, onde nós vamos encontrar no trono, no centro de tudo, o nosso Deus amado, sabe? Vamos ter sair um pouco dessa área, vamos dizer assim, escatológica, negativa, e vamos encarar, assim, o encontro da alma com o amor. É isso, tá, queridas? Queria Concordo. fazer uma pergunta que seria o seguinte: os filmes da Disney mais recentes, que eu acompanhei bem com a minha filha, que trazem personagens femininas mais protagonistas e mais batalhadoras, como o Moana, Uhum. Frozen, Mulan, quer dizer, isso também é considerado um conto de fadas? Também tem origem em outros contos de fadas? Porque eu percebo um posicionamento, tanto que Cinderela tem agora Cinderela 1, 2 e 3, né? E na terceira ela já é totalmente proativa, né? E eu queria ver como é que você enxerga isso. Então, é justamente isso que a gente estava começando a falar. A gente está vivendo o começo de uma mudança de paradigma, né? Então, claro que a Disney, como uma indústria cultural, uma forma de indústria cultural, ela está acompanhando esse momento, né, do que a gente chama de politicamente correto, e vai dando gradualmente mais potência e mais ação afirmativa para protagonistas, né? Isso é bem interessante, tem umas histórias maravilhosas, mesmo antes da Disney juntar com a Pixar fez o Shrek, por exemplo, que já tinha uma postura muito interessante, né, do ponto de vista do que seria a beleza nos contos de fadas. Então, para aquele ogro, ela era muito mais bonita quando ela virou uma ogra, né, a princesa. É muito bacana. E aí tem todos essas novas animações que eu acho bem interessantes de fazer um paralelo e mesmo de entender o ponto de vista daquele que fez o mal, né? Agora, recentemente, eles fizeram também aquela como é que chama aquela dos 101 Dálmatas, a malvada? Sim, a malvada tem uma justificativa para Malévola. isso. Agora tem a história da Malévola, mas tem Malévola. Por Cruella. que ela ficou assim? Então você justifica, né? Aí tem a história também que a Angelina Jolie faz, a madrasta também da Branca de Neve. Você entende por que ela agiu assim? Então a Disney está fazendo essa modulação do caráter, né, das personagens protagonistas, das personagens que são antagonistas. É bem interessante também isso. E eu acho que isso acompanha essa mudança de paradigma. Eu acredito sim que os contos de fadas sejam importantes. Eu não acho que a gente tenha que abominar os contos de fadas. Acho que a fantasia é fundamental, mas que sejam possibilidades de leituras diversas, né? Eu adoro a simbologia psicanalítica dos contos de fadas. Eu estou me especializando como psicanalista para trabalhar com arte e contos de fadas, mas tem várias questões aí também. O próprio Bruno Bettelheim, que vocês mostraram, ele está sendo revisto, né, na psicanálise contemporânea, porque ele se esqueceu, ele não pontuou quais eram as versões que ele estava analisando. Então, esses aspectos simbólicos, eles existem, mas existem em determinadas... Avô. Ai, meu Deus. Val, travou? Tá gravando? Mas tá travado de todo mundo? Então, não, puxa. só da Kátia. Aliás, deixa eu explicar para quem entrou depois. A Kátia ficou sem energia. Voltou. Kátia, estou explicando aqui para as meninas que você ficou sem energia na sua casa, está com luz de vela. Eu ainda estou sem energia. E eu estou... Consegue mais um pouquinho? Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Tem pouquíssima bateria, mas no meu celular, dependendo do celular, para me dar internet aqui. Pode falar. Voltou.
A gente está te vendo de novo, que você tinha sumido aí, Kátia, se você quiser concluir. Eu sumi? Já Agora voltou. voltou. Tá. Ótimo. Não sei Tá onde é que eu ouvindo parei, gente, mas de qualquer maneira, eu acho super importante a gente ver os contos de fadas do aspecto, sob o ponto de vista educativo, psicanalítico, feminista, estruturalista, mas é importante olhar para as várias maneiras de se contar, né? E eu acredito no final feliz, aí falando um pouquinho diretamente com a Raquel, mas eu acho que, Raquel, a gente tem que trabalhar para isso, né? Existe um trabalho que é chamada jornada do herói. O final feliz ele não pode ser dado como uma condição passiva de espera de uma espera de um príncipe que vai te dar isso, né? Existe o próprio Joseph Campbell, ele fala na jornada do herói, porque quem tá almejando esse final feliz é aquele que inventa a própria vida, né? É aquele que pega o que a Maré fez no Castelo de Areia e reconstrói o castelo, né? E vai em frente. E tem essa atitude. Professora, eu queria também só comentar que o que ela falou. Que o final feliz que a gente fala é isso, que a gente luta por ele, que a gente só aprende isso depois, que a gente espera que aquele conto de fada, alguém vai lutar o príncipe encantado, e a gente aprende que não. Eu também não estou falando do príncipe, eu, graças a Deus, também acredito muito no amor, eu tenho uma relação maravilhosa, acredito muito em felicidade, em família, mas eu falo que aprendi que a gente tem que lutar e que ninguém vai chegar e lutar pela gente, a gente apanha da vida, porque aquele final de The Hand lá não existe, sabe? A gente sai lutando por ele, né? Então, esse Ótimo, querida. que a gente vai aprendendo, né? E que eu acho que hoje em dia, como a Vilma falou, as protagonistas, o próprio Walt Disney está mudando muito isso, né? E achei interessante você comentar, não tinha pensado, mas as próprias vilãs estão sendo retratadas hoje. Até um pouco justificando o porquê de que elas ficaram assim. Sim, elas estão sendo relativizadas, as histórias de cada um, né? Eu nem sei se eu concordo ou discordo muito, mas é uma justificativa até do porquê que ficou assim também, mas é legal também ver, de você ver o outro lado, né? Até como advogada, a gente sempre vê os dois lados, é uma justificativa, você vê o porquê que a pessoa se tornou daquele jeito, é legal também. Mas é interessante que a criança, ela gosta do castigo. Aquelas versões antigas dos irmãos Grimm, em que as vilãs caíam no abismo, sapateando nos sapatos de ferro. A criança, no fundo, gostava daquilo, gosta daquilo. Assim, de que haja uma justiça, que o bem, as coisas boas, tenham os seus desfechos bons, e que aqueles que cooperaram para o mal também tenham uma resposta, uma consequência dos seus atos. Então, essa capacidade da criança, assim, de querer justiça, já demonstrava nesses finais a alegria que a criança sentia com o castigo no final, né? O castigo claro. Porque justificar as coisas, os nossos comportamentos maus, justificar coisas que nós fazemos erradamente na vida, todo mundo pode justificar, não é? Relativizar, justificar. O bem, ele é sempre muito radical. O mal é relativizado, é justificado, pode-se perceber as causas. É tudo humano, faz tudo parte do ser humano, mas que a criança gosta da justiça no final, e isso também vai dando um padrão ético para a criança, né? Você concorda, Kátia? Com certeza, né? Nós não somos apenas bonzinhos ou mauzinhos, a gente tem, né, uma modulação de caráter e os contos têm essa capacidade de articular, né, esses lados. O problema é quando se tornam
muito Dual. chapados. São É. maniqueístas, né? Por Os isso, contos de eu fadas. acredito tanto que eu comecei a trabalhar com arte, na arte, com esse tema, né? Como artista, e recentemente a ideia da cura, que eu acho que tem a ver com as narrativas, né? As narrativas de vida de cada um. Que esses contos Ótimo. de Até fadas usando também esses. Hã? chegam, os contos de fadas também chegam a outras classes sociais que antes não. Que eu acho que daí fica complicado, né? Como você está falando, todas brancas, todas ricas, todas isso, e Loira eu de acho olhos que azuis, é preciso, acho que ter ou bem sair do desse Jamil. dual do bem e do mal, porque tudo pode ser justificado, né? É complicado, eu acho. É que os contos de fadas nasceram, os irmãos Grimm, é folclore alemão. E na Então, Alemanha, adaptar para a realidade brasileira é complicado. né? Mas os Mas contos de antes de fadas, chegar no folclore alemão, né, Raquel, você tem toda uma história que vem Lá para a França, pré-medieval, para um monte muito de antes, coisa. né? nós temos assim, Simbal Marujo do Oriente. Tem algumas histórias com origem mais oriental, mas especificamente as que estão compiladas nos Irmãos Grimm são do folclore alemão. Sim, E mas é eu digo antes dos interessante. irmãos Grimm, você tem o histórico dos contos Sim, bem não, anterior, é né? interessante a gente observar que essa compilação dos irmãos Grimm eram camponeses e camponesas analfabetos que passavam para eles as histórias e eles que transcreveram. Então, vamos dizer assim, essas histórias são do espírito alemão, um espírito medieval, um espírito muito antigo. Eles não criaram essas histórias. Eles contaram, recontaram essas histórias do povo, do folclore, né? Entendeu? A Kátia comentou do Perrault e a corte francesa, né, Kátia? As origens das Do histórias que isso. eram recontadas depois pela elite, né, nos castelos. É isso Eu mesmo. vi nos Irmãos Grimm, tinha uma Você tem antes do Perrault, desculpe, você tem versões logo pós-medievais, do Giambattista Basile, antes dele os Traparola, que são italianos, né, que são um napolitano, o outro do Vêneto, que são histórias dos contos de fadas, mas totalmente erotizadas, voltadas para o público adulto. Essas histórias, elas recontam, elas vão muito para trás, gente, muito. As pesquisas contemporâneas, elas estão ampliando muito o conhecimento. O São Batista é o Pinóquio, né? É o Pinóquio. Não. Não? Pinóquio é o Collodi. Não é o Pinóquio. Está no Batista inconsciente Basile é o coletivo. Pentamerone. Não, também não. Não é ligado à psicologia analítica. São manuscritos, né? Do início da transição entre a era medieval e o Renascimento, são manuscritos que já contêm várias histórias, Rapunzel, Cinderela, Bela Adormecida, mas com ênfases muito diferentes, voltados ao público adulto e bem erotizadas. Mas é bem interessante também que a criança ela se apossa de coisas adultas que ela gosta. Por exemplo, as viagens de Lilliput eram uma crítica à corte inglesa, e as viagens de Gulliver, o reino de Lilliput, né? Gigante. Então, isso daí era uma paródia, assim, da corte inglesa e não era para crianças. Mas as crianças se apossam dessa narrativa, gostaram dessa narrativa, assim como é interessante a gente ver que a criança gosta de mitologia greco-romana, e não é uma coisa para criança, mas ela gosta, ela se apossa desses relatos. É interessante também você lembrando esses contos que são adultos. Então, há muitas coisas assim para adultos, mas que as crianças se apossaram, gostaram dessas narrativas. Fala, Adriana. Você está sem som, Dri. Abre.
A Kátia colocou, já mais para o início, uma compilação, né, entre o Perrault, os irmãos Green, o Anderson e tudo mais, Raquel. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, e estudando os contos de fadas há 30 anos, né, a Kátia é hoje uma das maiores especialistas, não só no Brasil, mas fora também. Então, nós poderíamos ficar aqui conversando por horas e horas e horas, mas, infelizmente, já são 8h20 e hoje é aniversário da Kátia. Então, nós combinamos com ela tem um jantar, e eu, a Valéria e ela, hoje mais cedo, combinamos que iríamos encerrar até 8h30 de qualquer forma. E a Valéria vai fazer o sorteio do livro. Então, eu sugiro que todo mundo acompanhe as redes sociais da Kátia. Ela tem sempre novidades. Ela tem mais... Eu coloquei aqui no grupo eu escrevi mais de 50 livros publicados, mas acho que são mais de 80, né, Kátia? É um mundo. Então, e artigos, é muito difícil de resumir. Então, só para respeitar, né, o tempo combinado e também finalizarmos com o sorteio, eu queria passar a palavra para a Valéria e agradecer muito a Kátia, minha querida amiga do coração, e dizer o seguinte, um depoimento assim pessoal. Eu nunca falei isso para ela, mas ela é uma das pessoas mais românticas que eu conheço. Além de carinhosa, mais romântica que eu conheço. Então, essa questão de não acreditar no amor ou acreditar e tal, ela acredita demais, apesar de feminista ao extremo, como eu, como muitas de nós aqui, e defender o feminino, o feminismo, o feminino, ela é uma pessoa muito romântica e muito querida. Então, vamos ao sorteio, Valéria? Vamos. Eu queria desejar um final feliz para todo mundo. Super parabéns para a Kátia. Queria até... A gente pode cantar um parabéns? Você deixa? Parabéns para você. Data querida, muitas felicidades. Obrigada, gente. Anos de vida. Tudo de bom. Saúde. Apaga a vela aí. Obrigada. Eu queria agradecer muito vocês. E a Adriana nem se fale. Parceira de vida, né? E olha, gente, uma delícia estar com vocês. Uma delícia esse ping-pong, né? Que a gente está fazendo. Queria, se não fosse o jantar que eu tenho mesmo, a gente ficava mais tempo. Mas quem sabe a gente continue em outros jeitos, de outros modos, né? Vai ter que voltar, sim. Kátia, quem sabe a gente Ela vai ter que voltar, sim, com certeza. ela presencial Tá na bom. casa. A gente está retomando agora, Kátia, os nossos encontros presenciais na casa, só com 15, a partir de 15 pessoas. Agora vamos retomar a vida normal, tentar. Então, claro que você está convidada para a gente fazer outros encontros, com certeza. O tema é muito interessante e a gente pode ficar divagando horas e horas, né? Mas deixa eu fazer o sorteio, então. Eu anotei o número de todo mundo aqui, vou sortear aqui no celular. Número 4, Ana Menck. Ganhou o livro. É o livro do Castelo. E aí a gente dá um jeito para te entregar depois, Ana. Parabéns. Até tua casa, não vou deixar, não. Kátia, a Ana é formada em artes plásticas na FAAP. Ai, Ana, que legal. A gente... Então, eu tô achando que você trabalha com a Cris Magalhães lá em Ilhabela. Pode ser. Não quero tirar você do jantar. Eu sou louca para puxar a conversa. Vamos conversar depois. Se a gente pudesse seguir, vocês têm Instagram, não? O meu Não. eu preciso fazer isso direito. Mas a gente passa os... Vamos fazer parte 2, Kátia. Vamos fazer parte 2. Né? Porque a gente pode conversar pelo Valéria? Instagram, sabe? Trocar Adriana. os endereços. Então, isso. Eu pus aqui o seu site, Kátia, e o do Navega, tá? Obrigada.
Vou colocar agora. O Instagram é Kátia Canton, é fácil também, né? Kátia- Mas eu tenho uma escrita, chama Uma Escrita Curativa, Uma escrita Adriana, mas tem meu nome. Coloca no WhatsApp do Cultura para todo mundo. Isso. Eu mudei para Uma mais Escrita grupo. Curativa. É mais Tá. fácil para pegar, porque aqui no bate-papo, se tem que abrir aqui, daí o Webex não autoriza, eu tentei abrir agora. Ah, mas Alguém falou, tem alguns Kátia Canton, mas o meu é Kátia Canton, uma escrita embaixo, Uma Escrita Curativa. Uma escrita curativa. Eu coloquei aqui A já. gente entra em contato. Tá bom, ótimo. gente, ó, achei um aqui, tá? beijo grande. Bom Prazer. jantar, à luz de Muita velas, saudade, muita muita saúde, felicidade. Tchau, muita tchau. alegria. Adorei hoje. Ganhei mais uma amiga. Um beijo para vocês todas. E a gente vai se falando, tá? Muito Tchau, obrigada. Kátia. Parabéns. Vida longa e divertida. Tchau.